A paz de Cristo, queridos, com alegria e com satisfação, mais uma vez nós estamos aqui no nosso canal para trazermos aos professores, alunos da EBD e amantes das Escrituras mais um subsídio da Palavra de Deus. Nós estamos estudando, neste segundo trimestre de 2018, valores cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. Nós já estamos chegando na lição de número 11 e é um prazer ter você em nossa companhia. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se não é inscrito, inscreva-se, deixe aí o seu joinha e ajude-nos compartilhando os nossos vídeos. Olha, é muito importante que os irmãos que gostam dos nossos vídeos compartilhem os mesmos nas suas redes sociais, porque assim você estará ajudando o nosso canal e estará também ajudando a levar a palavra de Deus mais longe. Então não deixe de compartilhar. Deixe o seu joinha, comente e compartilhe e assim você estará nos ajudando. Nós temos aula para jovens, juvenis, adolescentes, com o professor Juninho do Espírito Santo. Sempre eu deixo o link na descrição do nosso vídeo. Falo sempre também do site do meu irmão e amigo Jardiel, Auxílio ao Aluno EBD. Nesse site, que eu deixo também na descrição do nosso vídeo, você encontra inúmeros subsídios para preparar a sua aula. Lição de número 11, Ética Cristã, Vícios e Jogos. Nosso texto áureo, que está em Provérbios 15 e 16, diz: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. A verdade prática diz o seguinte: Deus não criou o ser humano para ser escravo dos vícios nem dos jogos, pois, segundo a palavra de Deus, não podemos ser dominados por coisa alguma. A nossa leitura bíblica em classe está em Provérbios 28, versículos 1 ao 10. No primeiro momento, na nossa aula, é necessário definir essas palavras. Então nós vamos falar de ética cristã, que todos já sabemos o que é, estudamos na primeira aula. Vamos falar de vícios e jogos. Então vamos falar de vícios e jogos relacionados à ética cristã. Por mais que sejam palavras corriqueiras, palavras que estão no nosso dia a dia, é muito importante que você, professor, defina essas palavras para os seus alunos. Eu quero fazer isto aqui. No primeiro momento, definir vício. O que é vício? Se nós formos procurar nos dicionários, diz o seguinte: vício, defeito pelo qual uma pessoa ou coisa se afasta do tipo considerado normal, tendência específica para algo indecoroso ou nocivo, ou qualquer ato ou conduta por essa tendência motivada. Vício também é dependência que leva ao consumo irresistível. Consumo este que pode ser de álcool, roupas, bens materiais, etc. Então esta é a definição básica de vício. Vamos à definição de jogo. O que é um jogo? A palavra jogo vem do latim iocus, que significa gracejo, brincadeira, divertimento. Atividade cuja natureza ou finalidade é o entretenimento. Atividade recreativa que segue certas regras, envolvendo dinheiro, prêmios ou não. Então, estas são as definições de vício e jogos.
Se você não conseguiu anotar, você volta aí um pouquinho o vídeo para que você tenha essas definições anotadas e possa levar para os seus alunos. A lição vai tratar de alguns vícios que são muito consequentes em nosso país. E eu também quero trazer alguns que não estão na nossa lição, mas que existem. O primeiro deles é o alcoolismo. E o alcoolismo é um dos vícios mais comuns no nosso Brasil. E a nossa lição diz aí no primeiro subtópico que, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, apontam o alcoolismo como a terceira causa de morte no mundo. Então veja a gravidade deste vício, e muitas pessoas estão aí nas garras deste vício, estão escravizadas pelo vício da bebida alcoólica. Então nós temos no primeiro momento o alcoolismo, temos também as drogas alucinógenas, da qual nós temos em primeiro plano a maconha, que é a porta de entrada. Temos também a cocaína, o crack, o êxtase e mais algumas drogas que não são tão comuns, que fazem parte das drogas alucinógenas. Temos também o tabagismo, e dentro do tabagismo o cigarro é a droga mais comum. Esta é uma droga legal, mas o cigarro causa um mal tremendo, principalmente ao sistema respiratório, aos pulmões, e leva à morte, leva ao câncer, que automaticamente leva à morte. Há alguns anos atrás, há muitos anos já, eu não lembro exatamente qual a data, o cigarro tinha propaganda livre na TV, no rádio, nos jornais. Então você tomava um jornal para ler, tinha uma página inteira mostrando alguém fumando, incentivando ao uso do tabaco através do cigarro. Isso foi proibido pelo Ministério da Saúde. Não existe mais essas propagandas no rádio, nos jornais e na TV. Mas, em contrapartida, existem do álcool, né? A todo momento você está assistindo um jornal, por exemplo, entra no intervalo, está ali a propaganda do álcool, da cerveja, do vinho, do uísque, sempre incentivando as pessoas. Eu não sei por que ainda não foi, o Ministério da Saúde ainda não proibiu, né, essas propagandas incentivando. Hoje, o número de pessoas que fumam diminuiu em relação àquele tempo, quando eram incentivadas pela grande mídia. Esse é um fato importante que nós precisamos levantar. Por que o álcool ainda tem o seu marketing livre na TV, no rádio, nos jornais, nas revistas, e o cigarro já não tem? Deveria igualmente ser assim para as propagandas de bebidas alcoólicas. Um vício que não está na nossa revista, mas que existe, e este é mais difícil de ser detectado, é o vício da pornografia. E hoje a indústria pornográfica no mundo é uma das que mais cresce, que mais lucra. E esse vício existe, só que ele é muito difícil de ser identificado, porque há muitos anos atrás a pessoa precisava adquirir uma revista em uma banca, em uma livraria, para ter acesso a esse material. Hoje as pessoas têm acesso através da internet, e isto pode ser num tablet, no notebook, no celular, o que facilitou muito o acesso à pornografia, que também é um vício. Muitas pessoas estão presas, não conseguem sair, a ponto de já estarem à beira do desespero porque não conseguem vencer o vício da pornografia. E é um assunto muito importante, e eu acho que a nossa revista deveria abordar também essa espécie de vício, só que ela não pode ser identificada, que normalmente as pessoas se escondem, fazem isso em qualquer lugar, no carro, no quarto, no banheiro. Então é um vício que nem sempre é identificado. Às vezes você olha para a pessoa, parece bem, parece normal, mas ela esconde um vício,
e é um assunto que a igreja precisa levantar esta pauta, precisa tratar sobre isso. Outro vício que não está na nossa lição, mas que eu também quero levantar aqui, é o consumismo. E muitos crentes até mesmo estão neste vício aí. Eles gastam, compram, não aquilo que necessitam, mas só para obterem status, ou até mesmo tem a prática constante de comprar. Isso também é um vício. Depois não podem pagar, isso gera uma outra dificuldade que nós já abordamos na lição 10, que é a respeito da vida financeira, que acaba sendo afetada por causa deste vício do consumismo. Então nós precisamos estar atentos, queridos, com relação a esses mais diferentes vícios. É normal quando falar em vício, você logo lembra das drogas alucinógenas, da maconha, do crack, da cocaína, êxtase. Mas lembrando que as drogas que são legalizadas, como o álcool, o tabagismo, elas também são um vício. Lembrando que a pornografia é um vício, o consumismo é um vício, a glutonaria, não quero entrar nesta linha aqui, porque os crentes, a maioria não bebem bebidas alcoólicas, né? São contra as bebidas alcoólicas, certamente, mas em compensação a glutonaria tem sido um problema. Então são assuntos que não foram levantados na nossa revista, mas que você pode levantar aí na sua classe se você tiver coragem para isso. Um alerta que o pastor Douglas dá em relação às drogas, essas drogas ilícitas, como as alucinógenas, é que o cristão não deve usar nem participar de movimentos que visam legalizar as drogas. Seria uma tragédia generalizada. Então, a ética cristã, ela abomina essas ações, esses grupos que tentam legalizar as drogas ilícitas, dizendo que com isso vão acabar com o tráfico, que isso é um problema de saúde. Nós somos contra, a ética cristã não permite, porque como nós iríamos incentivar uma pessoa a acabar com o seu corpo? Como que nós incentivaríamos uma pessoa a destruir a sua vida, se há algumas lições atrás nós apresentamos a vida como um dom supremo? Em relação aos jogos, o que o pastor mais destacou aqui foram os jogos de azar. O que é ou o que são jogos de azar? Consideram-se jogos de azar, segundo o livro aqui de apoio ao professor, o jogo dependente de sorte, apostas em qualquer outra competição. E aqui o pastor coloca que o 10º mandamento do Decálogo condena a cobiça, que é a raiz de todos os jogos de azar, conforme Êxodo 20, versículo 17. Então são jogos como esses caça-níqueis, como o jogo do bicho, são jogos ilegais, e também há aquelas loterias que são legalizadas e que muitas pessoas se iludem aí nessas loterias, Lotomania e muitas outras aí, tentando ganhar algum dinheiro, tentando mudar de vida, né? Ter a sorte, e acabam investindo dinheiro a vida inteira e nunca ganham, porque a chance de ganhar é de 0,0001% em cada uma dessas loterias. Então muitas pessoas têm este vício. Graças a Deus nós somos livres de todo o vício de jogo. Mas existem também algo que não foi abordado aqui na nossa revista, os jogos online. Então hoje, se você olhar para o YouTube, para a internet de forma geral, a questão de jogos online está em alta. Então, o que está em alta no YouTube muitas vezes são jogos online. E muitas pessoas, principalmente jovens e adolescentes, ficam ali horas e horas na frente do seu computador, do seu notebook, do seu tablet, participando desses jogos, o que acaba também se tornando um vício. Então veja como vício e jogo estão bem relacionados, um leva ao outro, né? Então a pessoa começa aí com esses jogos online e acaba viciando, acaba deixando afazeres importantes, principalmente jovens acabam deixando de estudar, outros mais adultos acabam deixando de trabalhar, perdendo tempo com esses jogos online.
porque hoje o mundo acontece na internet. Também videogame, né? Jogos de videogame, PlayStation, Xbox, eu nem sei o nome desses jogos, mas muitos jovens e adolescentes perdem muito tempo com estes jogos, não somente jovens e adolescentes, mas também adultos perdem tempo com esses videogames. Não é errado, é pecado, irmão Márcio, é pecado, professor. Você está falando que é pecado? Não, não estou falando nada de pecado. Estou falando que tudo isso tira o tempo. Aí você acaba levando uma vida espiritual medíocre, não ora, não lê a palavra, e quando alguém questiona isso, você diz que não tem tempo. Mas como que para estas coisas você tem tempo? Então, isto que parece inofensivo, a princípio parece inofensivo, acaba te levando a um vício, e o vício sim é pecado. Então é preciso estar muito atento com jogos de azar, jogos online e jogos de videogame. O nosso terceiro tópico, eu estou dando uma visão diferente, um pouco diferente, os irmãos estão notando. Mas vamos para o terceiro tópico, e lá é destacado 3 virtudes: a sobriedade, a honestidade e a fidelidade. Sobre isso eu coloquei o seguinte: a sobriedade, honestidade e fidelidade são consequências da vida cristã. Como resultado do relacionamento entre Cristo e o cristão, há a libertação de toda a escravidão, ainda que paulatinamente. Por que eu disse paulatinamente? Porque às vezes a pessoa veio do mundo com algum vício, por exemplo, no alcoolismo, muitos anos, no tabagismo, ou até mesmo nas drogas alucinógenas, muito tempo. Então ela vai levar um certo tempo para se desprender disso e vai precisar não só de ajuda espiritual, de acompanhamento espiritual, mas vai precisar também de ajuda médica. Vai precisar muitas vezes se internar, fazer um tratamento para que o seu organismo possa se adaptar à ausência daquele vício, daquela droga que a pessoa usava anteriormente. Por isso que às vezes esse processo é paulatino e a igreja precisa entender isto. Por que as pessoas procuram os vícios, procuram achar uma solução para a sua vida através dos vícios? Os vícios estão ligados ao prazer e as virtudes ao sofrimento. Vou repetir, esta frase é de Aristóteles. Os vícios estão ligados ao prazer e as virtudes ao sofrimento. Então a pessoa que está no vício, ela tem uma história por trás. Tem algo que aconteceu que levou a pessoa a esse estado. Alguém que está mergulhado no alcoolismo, na maconha, no crack, ela não chegou ali por acaso. Existe uma história por trás que fez com que a pessoa fosse buscar prazer em alguma coisa. Então, para esquecer do mundo em que ela vive, ela descobriu que na maconha ela encontrava este momento diferente, este momento aparentemente sobrenatural. A maconha o levou para outra droga mais pesada e por aí foi. Então é por isso que o filósofo grego já dizia que os vícios estão ligados ao prazer, à busca do prazer, a busca por uma falsa ilusão. Um falso prazer leva as pessoas às drogas. E as virtudes ao sofrimento. As virtudes levam ao sofrimento. Então esta é uma frase de Aristóteles que é muito oportuna nesta lição. Para concluir esta lição, até este momento nós apontamos aqui os vícios, os jogos, nós identificamos alguns problemas. A grande questão é, e agora? Então eu termino esta pré-aula não com respostas, mas eu termino com perguntas. Identificamos os vícios, os jogos, e agora? Porque é muito fácil eu falar este assunto na minha classe de escola dominical, onde não tem nenhuma pessoa viciada, nenhuma pessoa perdida, todos salvos em Cristo.
livres de tudo isso que nós estamos falando. Então é muito fácil trazer este assunto. Mas como agirmos na sociedade? Numa sociedade que está mergulhada no vício, que está mergulhada nos jogos, se perdendo, se afundando a cada dia mais. Como agirmos na sociedade? Nós identificamos um problema e nós, graças a Deus, nós estamos no meio de pessoas que não têm esses tipos de vícios e não estão mergulhadas nesses jogos que nós falamos aqui. Mas como nós agirmos numa sociedade que está dentro deste mundo, o mundo dos vícios, o mundo dos jogos, o mundo das drogas, como nós agirmos? Como a igreja pode influenciar um mundo que jaz nos vícios e nos jogos? Esta é a pergunta que eu deixo. Uma segunda pergunta é: e os vícios religiosos? E quando a igreja, que é aquela responsável por trazer a solução para esse problema, ela também tem o vício da religiosidade. Estamos cada vez mais agarrados nas tradições, muitas delas orais. Estamos muitas vezes agarrados na religiosidade falsa, na hipocrisia, enquanto escondemos lá no invisível vícios que não podem ser identificados. Quando a igreja tem vícios religiosos, o mundo consegue perceber que o que fazemos não é um relacionamento com Cristo, mas sim um vício religioso, vício de ir na igreja, vício de participar de um departamento, vício de fazer isso, vício daquilo, mas não é um relacionamento genuíno. Então, para nós podermos sair do ambiente da nossa denominação com este assunto e levar para a sociedade lá fora, nós precisamos olhar para nós e vermos se também não temos nenhum vício para não sermos acusados. Se este vídeo foi importante para você, não deixe de dar o seu joinha. Compartilhe o nosso vídeo nas suas redes sociais e que Deus o abençoe grandemente em nome de Jesus.